Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, que é o novo nome da bolsa, né? Depois que houve a união entre a BMF Bovespa e a CETIP. Agora chama B3, que eu vou repetir para vocês: Brasil Bolsa Balcão. É um B ao cubo, né? Na verdade. Bem, agora, a partir do começo deste ano de 2017, vocês têm uma nova ferramenta para assistir o programa Mercado Futuro. Além daqui, onde vocês veem todo dia, nós fizemos uma página no YouTube, que é a página Programa Mercado Futuro. Lá tem, você vai na playlist ou vídeo, aparecem os programas e lá é internet. Então você pode ver a hora que você quiser, o dia que você quiser, enfim. É isso. E estando no YouTube, na minha página também, no Direto da Bolsa, que lá tem comentários não apenas agrícolas, mas financeiros também, e às vezes até políticos. Bem, vamos ao assunto do programa de hoje. Eu nasci em São Paulo, aqui no Brás, aqui do lado, então não é que eu queira falar, não é que eu queira elogiar, mas esse estado de São Paulo, o estado de São Paulo é uma coisa esplêndida. Se eu tivesse nascido no Rio Grande do Sul, ninguém ia desconfiar que eu estava auto-elogiando, mas é verdade. Vocês sabem que São Paulo não tinha seringueira. Seringueira era um cultivo no norte do Brasil, naqueles estados Amazonas e tal, Pará. Bom, eu sei que trouxeram a seringueira para São Paulo. Eu vou resumir. Hoje São Paulo é o maior produtor de látex natural, que é o da seringueira. E tem outras notícias, criou novas tecnologias. Então o assunto de hoje é seringueira e seringueira no estado de São Paulo. A minha entrevistada é a Marli Mascarenhas, ela é pesquisadora científica do Instituto de Economia Agrícola, órgão ligado à Secretaria da Agricultura e Abastecimento de São Paulo, do estado de São Paulo. E a Marli está cuidando, está trabalhando com números do seringal paulista, se é que eu posso dizer assim. Seringueira, seringal. Boa tarde, muito Sim. obrigado pela sua presença. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um Me prazer conte aí estar como aqui. é que é essa história do seringal de São Paulo. O que você está fazendo com a seringueira? Bem, nós estamos fazendo já há algum tempo um trabalho junto à Câmara Setorial da Borracha Natural da Secretaria de Agricultura. Iniciamos com uma necessidade de se elaborar custos de produção para a Ok. seringueira, uma vez que você não tinha um parâmetro recente para comparar a rentabilidade da atividade no Estado. Então, desde 2014, nós formamos um grupo de estudos e estamos fazendo esse trabalho. A gente começou a fazer um curso de produção da seringueira em plena produção. E do ano passado para cá, trabalhamos já com cursos de implantação, cursos de manutenção. Agora a tendência é a gente começar a fazer as análises financeiras, né? Isso para investimento e planejamento de longo prazo. Porque a seringueira, ao contrário dessas culturas aí que anuais, a seringueira é uma cultura de longo prazo, né? Sim, é uma cultura. Investimentos de retorno lento, acho, não sei. Sim, sim. Você forma um seringal, você tem o período de formação de um seringal é de 6 anos. Você começa a ter alguma produção no 7º ano, mas o seringal só vai atingir plena produção mesmo a partir do 12º ano. E tem uma longevidade aí, e pode ter uma vida útil de até 40 ou até 45 anos. Nós temos seringais aí com essa idade produzindo ainda no estado de São Paulo. A área aqui em São Paulo é muito grande do seringal, é só numa região, né? Não, nós temos uma região predominante, né, que é a região noroeste paulista, porque tem um clima adequado, tem condições climáticas de solo e tudo adequado. Também se instalou ali também por causa uma região de escape do mal das folhas, que é uma doença que atingiu aí seringais do norte do Brasil há um tempo atrás. São Paulo tem aqui 111 mil hectares plantados É de uma área, seringueira. é uma área razoável, né? É uma área interessante. A nossa produção é de 180 mil toneladas ano, né? Foi a produção em E 2016. se eu não estou enganado, o Brasil consome umas 300, 400 mil toneladas, é isso? Brasil importa ainda, né? Importa. Embora São Paulo tenha uma boa produção, a produção brasileira atende em torno de 40% das Menos da necessidades, metade, é. né? É.
E tem um valor de produção bastante interessante, embora a cultura tenha vindo de uma fase aí de baixas, né, dos preços. Os preços são formados no mercado internacional, mas teve em 2016 380 milhões de reais de renda o estado de São Paulo. Isso é renda mesmo? Renda... Não, valor bruto da Valor produção. bruto da produção. É. Fala um pouco de custo, porque a área é perto de Rio Preto, por ali, Barretos, nessa região. Rio Preto é a maior, é a região maior produtora. E essa área, porque antes a gente não produzia seringueira aqui em São Paulo. Não. Essa área é de quê? 20, 30 anos, 40 anos? A seringueira instalou em São Paulo na década de 80. 80, Então veio para São Paulo. Com uns 40 anos. Porque tinha havido uma decaída, né, da produção ali era pecuária, São Paulo. Rio Preto, não era uma área de muita... É uma área de pecuária. E a seringueira entrou por conta da vontade, na verdade, embora exista a extensão rural, exista a pesquisa que tem trabalhado bastante com a seringueira, mas ela entrou mesmo pela iniciativa de empreendedores paulistas, né? Tanto que a cultura foi instalada com recursos próprios dos investidores, né? E ela se expandiu rapidamente. Houve uma atração em relação aos bons preços da época, né? Sim. Que era a Sudev, quem naquela época ainda coordenava a atividade no estado, mas eu acho que o faro de empreendedorismo dos produtores foi quem também fez alavancar o plantio no estado. Quando vocês começaram esse trabalho, eu achei interessante no começo, você está dizendo, vocês começaram primeiro vendo o custo de manutenção, não, o custo de implantação? Isso, foi o custo de manutenção, porque esse trabalho, em 2014, os preços andavam muito baixos da seringueira. Então, a Câmara Setorial, nas suas discussões, ela não tinha um parâmetro para discutir e saber quais os níveis de rentabilidade da cultura no estado, se o preço mínimo, por exemplo, pago pelo governo federal, que está congelado há anos, era remunerador ou não. Então, houve toda essa discussão e nós iniciamos esse trabalho pegando um sistema de produção típico, né? Porque a seringueira ela tem o que caracteriza o sistema de produção dela é o sistema de sangria, né? Você sangra sistema D4, por exemplo, você sangra 4 dias, descansa 4 e tem o sistema D2, 3, 4, 5, 6 e 7. Né? Mas o D4 é o que caracteriza a maior parte dos produtores. Ou seja, você faz a sangria, deixa o copo lá, que deve ter um nome. Isso. E depois de Caneca. Depois de 4 dias, vai lá, tira. Isso, vai recolhendo, você sai recolhendo. E dá um descanso para a água. Dá um descanso e retorna a sangria, retorna a sangrar. O que está me deixando impressionado, eu te contei antes aí do programa, que eu passei por uma região que tinha vários seringueiros, é que o uso de mão de obra deve ser intensíssimo no seringal, né? Muito, muito intenso. A gente, quando analisa, principalmente aqui, o número de horas, dependendo da idade do seringal, você chega a utilizar 300 horas de mão de obra ano, né? Ou mais. Então, é bastante o uso. Porque é tudo feito manualmente, né? É tudo feito manualmente. Ainda não conseguiu se automatizar a coleta do látex, né? E embora as pessoas discutam muito isso, viu? O quê? Como é que vai automatizar? Pega o copinho, joga no copão, a canequinha, joga no canecão. Você não encontraram ainda, não encontraram. Embora tenha se tentado, mas ainda não se encontrou. Mas tentaram mesmo? Isso é interessante. Tem um grupo, tem um grupo grande, né, que se comunica pelo WhatsApp, que chama-se Eveicultura Brasileira, tem mais de 300 membros, e é uma discussão puramente técnica, né? Eu fico assim, bastante assim, né, entusiasmada com as discussões, porque são técnicos, produtores do Brasil todo discutindo e buscando alternativas. É bastante interessante. Já a gente fala disso. Já falamos disso lá. Pedir um intervalinho. Tá. Eu converso com uma pesquisadora científica do Instituto de Economia Agrícola, a Marli Mascarenhas, falando do custo do seringal e outras coisas. Eu quero saber, ela me falou um pouco de tecnologia aqui em São Paulo, isso daqui a pouquinho a gente fala. Vamos ao intervalo, eu volto já já.
Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. O assunto de hoje é seringueira, seringueira no estado de São Paulo, que, como me disse a pesquisadora do Instituto de Economia Agrícola, Marli Mascarenhas, eu disse, ela confirmou, São Paulo é hoje o maior produtor de látex natural, né? Que é aquele que tira da árvore, da seringueira. Antes do intervalo, a Marli estava dizendo que existe um grupo no WhatsApp, Evicultura Brasileira. com mais de 300 membros, e que esse pessoal discute, mas tem tanto plantio de seringueira no Brasil? É só São Paulo e onde mais? Pará tem? Não, temos na Bahia, em Minas, em Goiás. Goiás está desenvolvendo muito, em Tocantins, inclusive vamos fazer um trabalho agora lá em Tocantins com o pessoal de lá. É mesmo? Então deve ser rentável, tá a ver com o custo que você falou aí. São chamadas as áreas não convencionais. A NRPC, que é a Associação dos Países Produtores de Borracha Natural, que a sede fica na Malásia, ela chama essas áreas de áreas não convencionais. Por quê? O Brasil agora vai entrar como membro da NRPC, conseguimos ano passado numa conferência lá na Índia, e também membro do IRRDB, que é um órgão que trabalha de pesquisa, principalmente no desenvolvimento de novos clones para a cultura. Agora você me deixou curioso. Uma das coisas que eu mais gosto na vida é viajar. Você foi para a Índia? Sim, fomos. Fomos junto com a comissão, a Câmara Setorial da Borracha. Você gostou do que viu lá? O país é muito bonito, mas muita gente, né? Sobra gente, é muita pobreza. Tem gente demais, pobreza demais. Todo mundo que vai à Índia fala isso para mim, por isso que eu te perguntei. Vamos voltar para o custo lá, vamos ver. Bom, eu acho interessante a gente falar um pouco do custo de implantação. O custo de implantação, que é quando você instala a cultura, ele tende a ser um pouco alto, porque você precisa preparar o solo. Nós optamos aqui nesse sistema por um preparo convencional do solo, e aí você tem a abertura de covas, o plantio, o replantio, você tem um sistema de molhação que usa várias horas de mão de obra. Então nós temos um custo um pouco alto, principalmente devido à questão de operações de máquinas e tudo que é o que mais impacta nessa fase, e a aquisição de mudas e tal, que fica um custo operacional efetivo em torno de R$15 mil e um operacional total em torno de R$17 mil. Então, o custo de formação, que é somando do primeiro ao 6º ano, que a gente chama de custo de implantação, ele fica R$ 22.740, isso a preços de fevereiro de 2017, e um operacional total, quando a gente acrescenta no efetivo os custos com depreciação, depreciação de máquinas, depreciação do seringal, alguns encargos sociais, alguns encargos de custeio e os encargos sociais sobre que o pessoal chama de Fundo Rural, que é a Contribuição à Seguridade Social Rural. Então, fica em torno de R$ 26.867,74. Isso em 6 anos? Isso em 6 anos, que é o custo para a implantação. A partir do 7º ano, quando o seringal já entra em produção, que você já põe no 7º ano em torno de 25% das árvores em sangria, esse custo ele passa a aumentar um pouco anualmente, porque aí você precisa começar a ter a aquisição dos materiais para sangria, né, todos os equipamentos e tudo, fazer todas as operações de preparo da árvore para sangria e a mão de obra do sangrador. Que aí você vai aumentando paulatinamente até atingir em torno dos 11º ano a totalidade das árvores em sangria. Né? Então, se somarmos do ano de implantação ao 10º ano, nós vamos ter em torno um custo operacional total de R$ 66.600. Né? São 10 anos. Né? São 10 anos. Agora, quando nós trabalhamos já com o seringal em produção, plena produção, né, o custo operacional total fica em torno de R$ 8 mil. E o custo operacional efetivo, R$ 8 mil por hectare, por uma produtividade de 2.800 quilogramas de coágulo. Aqui é coágulo, né, porque você pode também produzir em borracha seca, quando você retira a água. Por hectare, R$ 8 mil.
E operacional total, R$ 9.541. Isso transformado em quilo de coágulo, nós vamos ter um custo operacional efetivo de R$ 2,81 por quilo de coágulo. Eu acho que esse é o número interessante, o número que a gente discute. R$ 2,81 pelo coágulo. 2,86. Que é a matéria-prima. O custo operacional efetivo. Você faz daí látex e... porque aí você retira a água, né? Você tem um fator DRC que transforma em borracha seca, porque você tem várias unidades. Você tem o látex, você tem o coágulo, você tem a borracha seca. Você tem vários tipos. Subprodutos. Na verdade é um produto só, mas é diferentes formas de se obter o produto. Então, e o custo operacional total por quilo de coágulo ficou em R$ 3,41. R$ 3,41. E aí nós fizemos uma análise de rentabilidade, avaliando diferentes produtividades, avaliando diferentes preços recebidos, e nós consideramos 3 produtividades: 2.200 quilos por hectare, 2.800, que é a média que a gente está trabalhando, e 3.200. E fizemos uma comparação com o preço da renda, com 2 preços recebidos. O preço mínimo do governo federal, que é R$ 2,00 por quilo, e o preço médio recebido pelo produtor do estado de São Paulo em fevereiro, que é o preço coletado pelo IEA, de R$ 2,30. Não, peraí, só um minutinho para eu me cercar aqui dos valores. 30, deve estar... É rentável de qualquer maneira. Ele deu uma rentabilidade, na verdade, só quando nós trabalhamos com uma produtividade de 3.200 quilos por hectare, que a rentabilidade foi positiva, com os preços, desculpe, de R$ 3,20. Nós tivemos no ano passado, os preços do látex estavam muito baixos, o preço do coágulo estava muito baixo. Ele chegou em torno de R$ 1,70 reais por quilo de coágulo no ano passado. Que depende de importação e tudo. Pois é, e como houveram muitas chuvas, né, na Ásia, nos países produtores na Ásia, que são os grandes produtores, faltou matéria-prima, né, faltou o coágulo, e os preços então deram uma subida, foi o que melhorou melhorou a situação dos produtores brasileiros. Perdão. Não, então é isso. Então, o que eu queria dizer assim, eu acho que a gente conclui assim, para esse nível, para esse tipo para esse nível de custo nesse sistema D4, e para esses preços recebidos, comparados de R$ 2,00 e R$ 3,20, nós só temos uma rentabilidade positiva com uma produção de 3.200 quilos, né, de coágulo por hectare, há preços recebidos de 3.200. Claro que e isso dá uma rentabilidade, um índice de lucratividade de 7,8%. Né? Nas produtividades inferiores, nós não obtivemos rentabilidade positiva. Ok, eu tenho que chamar mais um intervalinho, Tudo bem. Marli. Eu converso com a pesquisadora científica Marli Mascarenhas, do Instituto de Economia Agrícola, fazendo um desenho muito interessante para os seringueiros aqui do estado de São Paulo. É curioso porque o nome científico da seringueira é Hevia brasiliensis. Brasiliense, né? Sim, ela é nativa. Ela é nativa, é uma das poucas atividades econômicas agrícolas realmente nativas no Brasil. Cana não é do Brasil, veio da Índia, se não me engano. Laranja acho que veio da China, não sei. Café veio da África, da Etiópia, ou sei lá de onde. E a Hevia brasiliensis aí é natural daqui. E levaram para a Ásia. Hoje a Ásia produz mais do que a gente. Mas vamos no intervalinho, eu volto já já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com a pesquisadora Marli Mascarenhas, do Instituto de Economia Agrícola, IEA. Ela faz parte de um grupo de estudos da Câmara Setorial. Essa Câmara é a Câmara do Estado, é estadual, que acho que tem uma federal também. É que São Paulo é hoje o grande produtor de... Agora não vou falar mais de látex, é de coalho? Coágulo. Coágulo. É gozado, porque sangue, quando coagula,
tem a ver com você? Ah, sim, sim, tem a ver Então, com a você coagulação. podia explicar isso pra gente, Marli? E eu queria só saber, eu não sei se você sabe, mas se você souber, o sangrador tem que saber sangrar, não é só chegar lá e dar um corte, né? Então, esse é um aspecto muito Conta pra mim que eu sou importante curioso. que eu acho que a gente tinha que discutir mesmo agora nesse momento. Porque eu falei em custos, né, de 3,41 Isso. por quilo de coágulo, e quando nós analisamos a participação dos itens do custo dentro desse conjunto aí de manejo da seringueira, se nós somarmos todos os gastos com a mão de obra comum, que faz serviços comuns, o dia a dia, o tratorista, mas o sangrador, o fiscal, nós temos um fiscal para uma determinada área, né, para organizar os trabalhos, esse custo envolve 70% da atividade. Então, o custo com a mão de obra é o custo mais importante, é o custo que exige maior controle, que exige muita eficiência no seu uso. Então, o sangrador, na verdade, ele é o coração ali da produção, porque além de ter, ele tem que ter técnica, ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter capricho. Né? Então, o trabalho tem que ser muito bem feito, tem que ter uma precisão muito grande para se realizar a sangria. Eu não sou uma técnica especialista nessa área, na parte técnica, né, operacional, mas sabemos de todas essas qualidades que o sangrador tem que ter. E também dessa questão de gestão, né, porque é o que mais onera a sua produção. Então, é importante demais investir na relação com o sangrador, né? Você ter o seringueiro, o dono do seringal, ter uma boa relação com o sangrador, treinamento, orientação, né? Nós temos órgãos de extensão que oferece treinamento. O setor, né, aqui em São Paulo, ele sempre tem reunido para fazer congressos, para fazer encontros. Existem muitos dias de campo, né? Eu entrei na atividade há pouco tempo, tenho visto que existe um esforço muito grande, né, das associações, dos institutos de pesquisa e da própria extensão em levar esse conhecimento técnico para os produtores. E no caso do sangrador é imprescindível que ele tenha qualidade. Seja bem treinado. Ah, uma outra pergunta. Você falou que desenvolve sim em São Paulo, acho, no Brasil talvez, novas tecnologias, novos clones, é isso? Isso. Nós temos aqui em São Paulo um centro, né, de estudos de seringueira, que pertence à Secretaria da Agricultura, e nós temos outras áreas, outros institutos, outras áreas de pesquisa, também da Embrapa, né, que trabalham com a seringueira. A ideia é o quê? É mais produtividade, resistente à doença, Mais produtividade, mais produtividade. E a madeira da seringueira pode ser usada depois de 40 anos? Ou será Então, como pode ser corta? usada. Eu não tenho muito conhecimento em relação ao mercado, mas parece que ainda não existe um mercado consistente de aproveitamento da seringueira, né? Mas existe a Câmara Setorial tem discutido um pouco disso, tenho colegas da área que está buscando informações e tentar trazer um pouco mais de conhecimento nessa área. Essa produção paulista, ela é toda usada aqui dentro, não se exporta. Não. Tudo que é produzido no Brasil é consumido no Brasil. E ainda Tudo. importa. Quem é o maior Importa o produtor? A restante. Indonésia? É Tailândia, né? Tailândia? É Tailândia. Você vê que coisa, né? Os ingleses, ela conta que os ingleses levaram uma mudinha lá. Se adaptou bem lá, o clima lá deve ser super tropical. Então, Sim, né? sim. Úmido, porque a É seringueira parece que úmido, gosta de isso, umidade. úmido. E tem, por exemplo, diferenças, não sei se aí no estúdio de vocês dá para perceber isso, mas deu para fazer alguma relação, por exemplo, porque esse custo é de São Paulo, Isso. certo? Mas não deve ser muito diferente em outras regiões do Brasil, imagino eu.
Deve ter uma diferencinha aqui, uma diferencinha lá. Não, existem diferenças, inclusive a gente está fazendo... De manejo, de... principalmente nos sistemas de sangria. Nós estamos preparando um estudo agora, junto com o Polo Regional lá de Colina, para avaliar a economicidade dos sistemas de sangria. Então nós vamos avaliar não só o D4, que é o que a gente fez aqui hoje, mas o D4 em relação aos outros sistemas, né? Ao D2, 3, o 5 tem de todo tipo, até o até 7. D1 faz? Não, D2 para frente. Até D7. Porque o interessante seria ver se tem uma diferença brutal de produtividade entre, digamos, o D4 e o D7, sei lá, uma coisa assim. A gente vai buscar isso. A questão não só da produtividade, que isso dados de pesquisa podem nos fornecer isso, mas também em termos de custo, né? Em termos de economicidade, o que é mais vantajoso? Quanto mais o homem vai... Da mão de obra, a questão da mão de obra. Né? Se a mão de obra representa 70%, 70%. Faz diferença o cara ir 3 vezes por semana, uma vez por semana, passar todo o seringal. Sim. Só para a minha curiosidade, aqui em São Paulo, quantas árvores cabem por hectare, você sabe? Nós trabalhamos aqui com... Você planta 500 árvores, no início você implanta 500 árvores por hectare, para trabalhar em plena franquia com 400 árvores. Plena franquia o quê? Todo mundo plena produção, desculpa. Todo mundo produzindo. Todos os pés em produção, 400 plantas. Esses que eu vi quando eu fui ali para a região de Barretos e Rio Preto, os pés de seringueira, eles não me pareceram muito, digamos, adultos. Eles eram relativos, os troncos eram relativamente finos. Você começa a extrair quando a árvore tem um diâmetro maior de 50 centímetros. A partir daí você pode já sangrar. E é um talho por árvore, não? Não, são vários. Cada talho é uma sangria, né? Você abre um painel, aquela área onde você faz a sangria chama-se painel, você abre o painel e você vai fazendo as sangrias ali, sucessivamente. Você faz vários cortes e bota a caneca embaixo. Sim. E a árvore tem hora para soltar isso? Solta o dia inteiro? Normalmente esse trabalho é feito de madrugada, né? Bem cedo, logo pela manhã, o sangrador sai para fazer o trabalho, porque também é mais fresco. Aquela região é uma região quente, né? Mas é sombreado, né? É sombreado. E é mais fresco e tecnicamente também acho que a árvore está mais propensa a produzir. Gente, quanta coisa. Às vezes a gente pega e fala num assunto aqui. Vontade que eu fiquei agora de conhecer, ver como é que faz a sangria. É muito interessante. Você já fez isso tudo, né? Ainda não sangrei, não. Mas eu digo, já viu. Sim, fomos ao campo, dias de campo. A gente, para trabalhar com uma cultura, você precisa conhecer um pouco dela, né? Eu ainda vou ficar boa nisso, mas é bom a gente entender como funciona, né? Para poder compreender por que o custo é assim, por que onera mais aqui, não onera tanto ali, quais as modificações que a gente pode fazer, né? Que tipos de controles, né? Que a gente pode fazer dentro do manejo para poder também controlar o custo, porque numa situação onde você não controla, não consegue, numa atividade como a agricultura, que você não controla os preços são dados, para melhorar a sua rentabilidade você precisa controlar seus custos, né? Não tem jeito. Né? E produtividade também, né? Ainda mais se o látex ou a borracha, que chama de maneira geral, que é um mercado internacional, né? Sim, mercado internacional. E é um produto estratégico, né? Tem que avaliar bem. Não, eu conversei com um produtor aqui, acho que é um industrial de borracha. Para algumas atividades, né, a borracha natural, ela não tem substituto. Não pode ser a sintética, não. É verdade. Tem que ser a natural. É verdade. Um exemplo que afeta você, pense bem, quando você estiver viajando, por exemplo, pneu de avião tem que ser de borracha natural. Borracha natural. Não me pergunte por quê. Agora, quando você estiver sentadinho lá, pense nisso. Nosso tempo acabou, Marli. Muito obrigado. Adorei o assunto. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Eu vou pegar o seu WhatsApp para ficar em contato, porque aí vamos falar mais disso. É uma atividade importante. Emprega um número gigante de mão de obra, porque
Depois do Muita café, gente. é a atividade que mais emprega mão de obra no Então estado. a gente tem que dar mais atenção para isso aqui. Eu não estava dando, mas agora já tem como falar. Muito obrigado pela atenção, pelo tempo. Obrigada. Até a próxima conversa. Então, obrigado. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.